Olá! Iniciaremos identificando a origem da filosofia grega, os seus primeiros filósofos, as disciplinas e a implicação dela no direito e no business. Introdução ao pensamento filosófico. O ser humano necessita compreender o que está à sua volta, para saber o melhor modo de agir para responder às suas dúvidas, referentes às questões mais simples do cotidiano, os porquês de alguns fatos, de alguns fenômenos, e inclusive os critérios que possibilitam os melhores modos de sobrevivência individual e coletiva. Identificar as relações sociais que são mais adequadas, que são justas e pacíficas. A filosofia surge como um modelo para responder a esse apelo humano, de compreensão do mundo, de si e de orientação para a ação, para o viver. O modelo filosófico tem como essência uma compreensão racional. Para os gregos, isto é identificado na palavra logos, que dá a ideia de um instrumento intelectivo que permite compreender a essência, a proporção, a substância, o que define um ser, um fenômeno ou uma ideia. O uso da razão como instrumento da relação entre o homem e o mundo cria a atitude filosófica que permeia todo um estilo de vida grego. As ideias, as condutas são refletidas, são colocadas em dúvida para que se chegue ao que de fato é real e com isso possamos identificar que algo é. Mas também tem um caráter prático da compreensão adequada do que algo é. No nosso cotidiano, por exemplo, ao identificarmos as características de determinado ser ou fenômeno, fato, além da tranquilidade de compreender aquilo, temos a possibilidade de uma decisão elaborada sobre como devemos proceder em relação a determinada situação. Um estudante, pela atitude filosófica, pode estabelecer uma hierarquia sobre o que é prioridade para a sua formação, o que é essencial nas coisas, na sua vida, sobre aquilo que tem valor para o seu período de formação. A atitude filosófica vai construindo uma dinâmica de pensamento, que podemos chamar então de racionalidade. Um dos temas centrais da filosofia é a busca pela verdade, pois tendo em vista esta, estabelecemos a ideia de certo, de errado, de verdadeiro, de falso, de adequado, de inadequado. Isto no ambiente da ciência, mas também no cotidiano do trabalho, nas metas, nas estratégias, nos comportamentos que cabe identificar aquilo que é certo e errado, tendo então uma atitude filosófica, que vai despertar a atenção despreocupada para o que tomamos como certo, adequado, verdadeiro, na medida da necessidade, da circunstância e do que possa estar mudando. Algo falso tomado como verdadeiro pode gerar injustiças, conflitos, crises, perdas na dimensão técnica, de conhecimento e de ação. Por isso, os critérios racionais são economia e funcionalidade na relação do homem com o seu mundo, consigo mesmo. Mas então, o que é a filosofia? O termo filosofia vem do grego, philos, que significa amor, e sofia, que significa saber. O filósofo não é aquele que já sabe tudo, mas aquele que se coloca com responsabilidade e profundidade, de modo racional, a construir um saber sobre a realidade e, na medida desta compreensão, construir as condutas e instrumentos como princípios, regras, instituições que permitam a realização e a felicidade dos indivíduos e da sociedade. E o que eram os mitos para os gregos? A filosofia sucede outro modo de saber que já existia na Grécia, chamado de mitologia, que era um conjunto de mitos. O mito surge como um conjunto de conhecimentos sobre a realidade
construído em diferentes povos para orientar as suas tribos sobre determinada temática da vida. Seja a natureza, o cosmos, os sentimentos, a vida em sociedade. Os mitos eram narrativas que explicavam a relação entre causa e efeito através sempre da presença dos deuses. Na Grécia, isto era feito primeiro pelas pessoas mais velhas, depois pelos aiedos e logo mais então, de forma sistematizada, vieram os poetas Homero e Hesíodo. A mitologia grega já continha, segundo Aristóteles, um modo de racionalidade que permitia se aproximar do real e, com isto, compreender e agir adequadamente sobre este, o que diferencia de outras culturas e por isto vai servir de base, de matéria-prima para a filosofia, sendo que este modo de compreensão e vida do espírito grego, por ser conduzido pela razão, vai se diferenciar de culturas anteriores, como a egípcia, a suméria e os fenícios, tendo como exemplo disto a racionalização da vida em sociedade, trazendo para o homem a responsabilidade sobre o que é justo e criar instituições humanas para organizar a vida de modo racional. O exemplo disso é a polis e a democracia. Passagem do mito à filosofia. O mito grego se configurava em narrativas que misturavam o mundo dos deuses com o mundo dos humanos. E os acontecimentos que permeavam a vida tinham suas explicações em representações de personagens divinos, que respondiam por dimensões humanas. Por exemplo, Afrodite e Eros respondiam às questões da sexualidade.